Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Bytes of Kubernetes. Bom, hoje a gente vai iniciar nossa jornada sobre o funcionamento do Kubernetes. Nós vamos conhecer alguns detalhes internos ali de como que ele se comporta, o que é importante a gente saber ou não, né? E entender onde que a gente pode utilizar o Kubernetes ali no nosso dia a dia, seja para desenvolvimento, seja para a área de engenharia de dados, não importa. O importante aqui é a gente saber como que ele funciona, os princípios básicos ali, seu comportamento, para que a gente consiga utilizar o melhor dele ali e principalmente sem surpresas, no sentido de que você não sabe ali o que está acontecendo, que elemento que você altera, e é importante a gente começar aos poucos ali, estudar sobre Kubernetes, bem a passos largos ali, devagar, porque a curva de aprendizado do Kubernetes ela é muito alta, porque depende de um conhecimento prévio de Linux, infraestrutura, redes, internet, computação, ou seja, ele é uma ferramenta muito complexa que ela permeia todas as áreas da computação e ela acaba sendo uma evolução do modo de deployment tradicional que a gente tem ali, né? Utilizando o sistema on-premise, a máquina virtual, Docker, para quem já conhece ali como que funciona essa história de containerização, né? E a gente vai ver que ele é uma evolução ali, né, no sentido de cuidar da parte de containers. Mas vamos entender isso aos poucos, sem muita pressa ali. Tá. Em primeiro lugar, o que é o Kubernetes? O Kubernetes ele é um sistema de gerenciamento de container. Ele vai pegar ali e tomar conta dos containers ali da sua infraestrutura que talvez esteja sendo utilizado ali para algum sistema. Mas como isso funciona? Vamos lá. A gente tem aqui, né, um container, podemos ter vários containers, partes de um único sistema, cada um tomando conta ali, né, de um aspecto de dentro do seu sistema ali como um todo. Porém, a gente sabe que o container, ele é efêmero, significa que ele pode morrer a todo instante, né? E essa é uma característica dele, a gente não tem o que fazer nesse sentido. Imagina que isso daqui é um Docker Compose ali com todos os seus sistemas, que você fez o deployment ali para produção ou para estudo. Aqui a questão não é de estar certo ou estar errado, mas é o que acontece, a gente vê por ali, né? Só que, né, você tá sujeito a esse cara pegar e simplesmente morrer, você começar a ter um monte de problemas e ele pode morrer por qualquer motivo que seja. Para quem já trabalha com Java, né, mais fácil dar um problema ali de falta de memória ali no seu container e de repente não subir mais. Ou com Python também, que é uma linguagem ali de script, então pode ser que num determinado momento você estoura a memória dele ali, ou algum erro de alguma biblioteca, não importa. Isso daqui morreu, acabou. O sistema não volta. Você tem que se proteger ali, né? Colocando algum mecanismo para você pegar e subir de volta, receber um alerta. Nativamente, a gente tem o Docker Swarm, que ele vai pegar e fazer essa gestão ali dos seus containers, porém, ele não é tão robusto quanto o Kubernetes. O Kubernetes, nesse sentido, ele é muito mais robusto, nos dá muito mais opção e uma granularidade de configurações muito mais refinado ali do que o que a gente encontra dentro do Docker Swarm, né? E hoje ele acaba sendo um padrão de mercado onde que as maiores nuvens do mundo ali, elas oferecem o serviço de Kubernetes gerenciado. Então, o que significa? Se eu tenho aqui
a minha infraestrutura dentro da GCP, né? Vamos lá. O cara aqui está dentro da GCP. Eu não quero mais esse cara funcionando dentro da GCP. Eu consigo pegar e subir esse cara para dentro da AWS. Ah, poxa, eu não quero mais a AWS, eu quero esse cara em algum outro canto ali, né? Beleza, vamos colocar na Alibaba Cloud ali. Nem sei se esses caras têm, né? Mas você consegue pegar e migrar a sua infraestrutura independente da cloud que você esteja trabalhando ali, né, inicialmente. E isso é muito legal que você consegue trabalhar em que parte da sua infraestrutura está fisicamente numa rede, num cluster ou em uma outra cloud, né? E o legal é que é o seguinte, o Kubernetes, ele sempre vai monitorar por você o estado de saúde dos seus containers ali, que agora se chamam pod, né? Ou seja, se esse cara aqui pegar e sumir, ele automaticamente vai pegar e subir ele para você novamente. E ele vai tentar subir para você ali, e se ele tiver recurso, ele vai pegar e colocar para funcionar ali a sua aplicação que acabou de subir. Só que o interessante é o seguinte, algumas características de funcionamento do Kubernetes em relação a essa parte de colocar para funcionar, alocação de recurso, divisão e tudo mais, a gente tem que prestar um pouquinho de atenção, porque é um sistema onde que cada componente ele concorre com outros componentes em matéria de recurso. Isso não é um problema, é uma característica. E é uma característica muito comum em sistemas distribuído ou em nuvem, de modo geral. Mas, se a gente entender como que isso funciona dentro do Kubernetes, isso não se torna um problema, né? Porque você vai pegar, configurar, já sabendo desse comportamento ali, do que pode acontecer, né? Dentro da sua infraestrutura. Então, a gente consegue pegar e ter também uma infraestrutura de Kubernetes heterogênea. Como assim? Eu posso ter um conjunto de máquinas de um jeito, outro conjunto de máquinas de uma outra característica e assim por diante. Isso é indiferente para ele. Tanto faz. Ele vai te entregar ali, né, uma API e algumas funcionalidades ali que você vai conseguir utilizar e instalar qualquer máquina ali. Aí a gente já está trabalhando numa infraestrutura multi-cloud ou on-premise ali, com os discos e tudo mais que for necessário dentro da barriga da sua máquina. E nem por isso você não consegue pegar e instalar as mesmas coisas que você tem dentro de uma cloud ali dentro da sua infraestrutura on-premise, né? E é legal que a gente vai ver ali sempre esses dois movimentos ali. Uma parte pode estar on-premise, outra parte ela vai estar em cloud, né? E isso é muito comum. E para aqueles que já conhecem como que funcionam, né, o Kubernetes ali em si, o que você vai agregar, né, a evolução normal dos seus estudos ali. As aplicações que você instala em cima do Kubernetes, né? Então, o cara que é desenvolvedor, ele vai pegar e instalar todos os programas da sua aplicação em cima do Kubernetes. Para quem é engenheiro de dados, ele vai pegar e instalar todas as aplicações da parte da engenharia de dados, assim como a ciência de dados, assim também como parte de SRE e assim por diante, né? Então, entendam o seguinte: o Kubernetes permite que eu tenha uma infraestrutura flexível, heterogênea, robusta e talvez o mais legal de tudo ali, adaptável em diversos cenários. Porém, ao longo dessas aulas, a gente vai ver que não é tão simples assim, já que a curva de aprendizado desse cara ela é bem acentuada, porque não é só o Kubernetes sozinho, né? Tem toda a parte de Linux, rede, infraestrutura, fora o problema de negócio, fora as características das próprias aplicações ali. Mas não se preocupe, isso é algo que a gente vai ver aos poucos ali e com bastante prática também, para que a gente consiga reter melhor essas informações.
É isso, pessoal. Meu muito obrigado. Se inscrevam, deem like, compartilhem isso com outras pessoas, que é muito importante para que outras pessoas também consigam entender como que funciona o Kubernetes ali. Beleza? Então, valeu, galera, e até a próxima.